Fala, torcida do Fogão, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês as últimas notícias que estão repercutindo sobre a nossa Selefogo. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no nosso canal e deixe seu like, seu comentário. Vamos para a notícia e não vamos perder mais nada. Teve um protagonismo até nesse segundo jogo e o Luiz Henrique deixou dele 2 vezes, né? O gol da vitória, que deu o alívio, assim, que trouxe um ambiente mais favorável. E ontem entrou muito bem, fez a jogada do gol do Andrés e também fez, logo depois, fez aquele belo gol. Então, entra de vez, assim, nessa lista da seleção do Dorival. E acho que um nome que precisa ser destacado é o do Igor Jesus, porque o Luiz Henrique ele já vinha recebendo chances na última data FIFA, já era um cara do grupo do Dorival, o Rafinha já era um grupo consolidado na seleção brasileira, o Dorival o vê como titular, e o Igor Jesus era um ponto de interrogação a partir de uma ideia muito fixa que o Dorival tinha. O Dorival queria um outro desenho de time para essa data FIFA. Conseguiu em algum momento esse bom funcionamento. O Igor Jesus resolve com gol no primeiro jogo, o Igor Jesus participa muito bem do lance do pênalti, do primeiro pênalti, para abrir o placar. É o Igor Jesus das poucas boas movimentações que o Brasil tem no primeiro tempo, então é um cara que eu acho que está chegando para não sair tão cedo. Na próxima convocação é muito improvável, praticamente impossível, a não ser que haja algo de fora do controle do Dorival, que o Igor Jesus, por exemplo, não esteja começando uma partida contra a Venezuela, que é o próximo jogo do Brasil. Pedro não vai estar recuperado, João Pedro, que era uma outra opção ali de área, ainda que não faça exatamente a mesma função do Pedro, ainda tem dúvidas sobre o seu retorno, João Pedro do Brighton. Então o Igor Jesus vai estar na lista, vai estar no time e chegou aqui como um teste que o Dorival queria fazer. Acho que esses 3 acabam se destacando e não tem como não mencionar o Gerson. O Gerson já era alguém que vinha pedindo passagem nessa seleção. Ontem faz um bom jogo, tem participação direta nos principais lances do Brasil. E não estou falando de fazer gol ou dar um passe para o gol. A bola desafogava melhor quando o Gerson se apresentava. O Gerson era quem minimamente tentava se movimentar e sair exatamente do seu quadradinho ali no primeiro tempo, no segundo tempo melhor ainda. Então acho que são nomes que dá para dizer que ficam bem na fita aí nessa data FIFA. Abner pela esquerda também. É isso, são bons nomes aí que apareceram. Alguns reapareceram, mas outros apareceram, como o Igor Jesus e o Gerson também. Foi boa a lembrança do Pedro Ivo aqui, que fez um bom jogo, saiu bem sorridente ontem na zona mista, acho que foi um bom termômetro. Sobrou para ninguém, fez perda com todo mundo. Exatamente. Obrigado, Pedro Henrique Torre, Pedro Ivo Almeida, lá ao vivo de Brasília, com um belo cenário, com o estádio Mané Garrincha ao fundo, não é, professor? Você não sabe o sol que tá no pescoço aqui. Um belo cenário. Já pegaram temporal, já pegaram calor, vocês. pegando tudo que tem tempo possível. Então protejam-se aí do sol, bom trabalho, bom retorno para vocês, parabéns pelo trabalho. Então os Pedros conosco aqui no F360. Temos também a participação dos amigos e amigas lá na hashtag F360BR. Então vamos lá, daqui a pouco. Antes disso, professor Celso, como diriam nos debates políticos, as suas considerações finais sobre a seleção brasileira, candidato Celso. Luiz Henrique sobrando contra os gols, não há argumentos. E não são só os gols, são as jogadas, o pouco tempo que ele teve para fazer isso. E a dinâmica, o time mudava com a entrada do Luiz Henrique. E naquele primeiro jogo contra o Chile, fala a verdade, ele salvou a pele do professor Dorival, hein? É importante destacar também que no gol do Igor Jesus contra o Chile, a jogada é do Savinho. Sim. Não, o Savinho foi bastante constante ao buscar soluções. Mas o Luiz Henrique foi exuberante, como diria um amigo meu. Exuberante. O Luiz Henrique, em termos individuais, pelo poder de decisão, e o Igor Jesus, acho que por termos táticos, assim, do que pode ser um padrão para a seleção brasileira nas próximas datas FIFA. Que bom a gente ter tantas opções, né? Podia falar do Gerson. O Adílio dos tempos modernos. Bruno Não Guimarães esqueça. ontem. É bom. Tem um leque aí, só falta transformar isso em coletivo. Esse é o ponto. Que já cobrou. Hashtag F360BR. Quem é que chega com a gente? Agora é ele. Olha ele aí, professor. Você pediu, ele apareceu. Adicionar o cavaquinho. Fernandinho do Cavaco, ou do Cavaco. Dorival Júnior ganhou tranquilidade para a chegada do menino Ney. Lembrando que ele criou o monstro no Santos. Fernandinho tá emocionado, hein? Não tá? Não tá, Eugênio? Não sei se ele está emocionado. O Neymar nem voltou a jogar pelo clube? E o Fernandinho já tá... Hein? Tem mais um? Mas foi um assunto da semana aí, né? Quando estava mal a seleção, trouxeram à baila essa possibilidade aí, né? Mas como calma, você disse, ele nem voltou deixa a o jogar Neymar ainda. voltar a jogar primeiro, pegar ritmo de jogo. É isso. Concordo. Calma, Fernandinho.
Obrigado pela mensagem. Fernandinho, sempre conosco. Maurício, será que ele é parente do professor, do técnico do Galo? Acho que não, né? Então quer dizer que os jogadores da 6ª melhor liga do mundo que estão salvando a seleção em 2 jogos e os jogadores das melhores ligas europeias não estão fazendo nada? Exagerou também o Maurício, pô. O Savinho não jogou bem? É que nem aquela discussão de técnico estrangeiro e técnico brasileiro. Tem técnico bom, tem jogador bom. O Andréas Pereira não fez um golaço? O Luiz Henrique, por exemplo, é um jogador de nível Europa, podia estar jogando em qualquer liga europeia, que está jogando eventualmente aqui. Não gosto muito dessas histórias. Então, agora a solução é só o jogador que joga aqui. Depende do jogador, depende do momento do jogador. Claro. Essa história, Abel, que a gente Ela é ouve, antiga, hein? Exatamente. A gente ouve há muitos e muitos anos, né? Nossa, tem que convocar o jogador que atua no Brasil. Vamos lá. É simples, eu respondo sempre da mesma forma. Convoca. O cara vai para a seleção, joga bem. Daqui a no máximo 6 meses ele está na Europa. Exatamente. Aí tem que convocar outro. Aí daqui a pouco tem que convocar outro. Aí nunca vai ter um time. É simples. É verdade. Aí vai abrir mão. O Brasil hoje tem jogadores importantes jogando no Real Madrid. Vini Júnior. Você vai abrir mão desses jogadores? Exato. Não é inteligente. Savinho. Você vê, a notícia hoje já tem aí, né? Está circulando nos grupos, né? No interesse do Manchester United pelo Luiz Henrique. E que de fato Apareceu na seleção brasileira, vai chamar a atenção. Tem jeito. Muito bem, vamos falar de... Eu saio do muro agora, amigo? Amigo Leão. De cara, sim. Primeiro uma tela com os jogos da rodada? Então vamos lá. Pode colocar aí. F360 falando agora de Campeonato Brasileiro. Ele voltou. E o Campeonato Brasileiro, Eugênio? É uma delícia, Abel. Jogos da 30ª rodada. Hoje tem 2. São Paulo e Vasco, no Brinco de Ouro, em Campinas. E também Fortaleza e Atlético Mineiro, lá no Castelão. Na linha. No de Ouro a gente ia lá, o pessoal dizia que tinha vários tipos de grama diferentes, né, professor? É verdade. Mas hoje não, hoje é um gramado único e, né, uniforme e muito bom. E bom, elogiado por Onde Palmeiras e São Paulo. Onde o Palmeiras outro dia desfilou, inclusive com goleada, onde hoje vão desfilar São Paulo e Vasco. O Bugre, dono do estádio, que está precisando desfilar mais para não cair para a Série C. Amanhã, 2 jogos, Fla-Flu e Corinthians e Atlético Paranaense. Que jogo tranquilo. Corinthians e Atlético. Não tem drama nenhum nesse jogo. Não, é uma delícia aí, né? Uma delícia. O Campeonato Brasileiro é uma delícia, olha só. Sexta-feira. Essa rodada que eles foram espalhando os jogos pelas datas, né? Não tem aquela história de um dia com 7 jogos ao mesmo tempo, que é horrível. Mas dá pra ver quase tudo. Mas sexta-feira, prepara a pipoca, porque tem 3, Eugênio. Atlético Goianiense e Cuiabá. Desespero dos 2 últimos colocados do campeonato. Botafogo e Criciúma. Será com mais um show do Pantera Já Negra? com o Maracanã, praticamente com todos os ingressos vendidos, a torcida do Botafogo empolgadíssima. O jogo não será no Newton Santos, questão de show, será no Maracanã. E o Botafogo já vai abarrotar o Maracanã com a sua torcida empolgada. Quem estará no Newton Santos? O Michael Jackson dos tempos modernos? Bruninho? Ah, me desculpa, Depois Bel, você eu não vê. sei, é tanto show que eu fico perdido. Cruzeiro e Bahia também na sexta-feira. Sábado, 2 jogos. Grenal. Só isso. Que jogo tranquilo. Sempre tranquilo. Quem dera, né? Tomara que seja um grande jogo. Inter e Grêmio. Um amigo meu que é gaúcho falou assim, não, espere um grande jogo de Inter e Grêmio. Primeiro o Grenal do Roger, né? Como do lado do Inter. Nunca tem bom jogo ali, sempre é raro, né? Às vezes tem, mas é raro ter jogo bom. Vitória e Bragantino. Realidade. Vitória e Bragantino. Outra briga lá de baixo, né? Outra briga lá de tentando baixo. Puxar o Bragantino. E Juventude e Palmeiras. Único jogo de domingo, hein? Já a seleção brasileira, a gente vai ver então como foi a vitória importante sobre a seleção peruana, segunda seguida, então nas eliminatórias. Olha, 60 mil pessoas, hein? Lá em Brasília, teve esse susto ainda no primeiro tempo, não é, Mari Pereira? Mas o gol bem anulado. Bem anulado, né? Porque ele já ia montar aquele roteiro. Nossa, mais De um novo. gol no início, exato. Primeiro tempo bem chatinho, com seleção peruana se defendendo muito bem, com o número de jogadores lá atrás. O Brasil teve dificuldades, mas essa bola na trave do Rafinha foi bom. Teve bola na trave, teve ainda no finalzinho do primeiro tempo esse pênalti marcado depois da demora toda para revisão, mas na marca da Cal, Mário Marra. Na marca da Cal, Dr. Zambrano. Dr. Zambrano, que está sempre aqui também no Star e no Disney Plus, com a série El Encargado.
Ele cometeu o pênalti e o Rafinha fez. O primeiro gol de pênalti, então, marcado na partida de ontem. No finalzinho do primeiro tempo, o Brasil ainda teve outra chance, né, no final da primeira etapa, mas aí no segundo tempo, também começo de jogo, tem a jogada, jogador brasileiro derrubado, o Savinho, isso, Mari. E aí o pênalti mais uma vez para o Rafinha. Esse lado direito muito do Savinho, né, indo para cima, tem essa qualidade do drible curto, e o Rafinha marcando mais uma vez. A partir daí, o Brasil deslanchou. Com algumas mudanças também, tá? E a gente tá vendo então essa finalização, né, do Gerson, a jogada também pela direita e a finalização do Igor Jesus que vai por cima, Mário Marra. Grande jogada, né? Participação muito boa do Bruno Guimarães também, né? No passe, na cabeça erguida. O Wanderson ali naquela jogada, né? Também né? chegando. E aí, Bruno Guimarães também finalizando, o Marquinhos estava ali dentro da área, o Rodrigo também. E aí uma boa jogada da seleção brasileira, boa jogada principalmente do Luiz Henrique. Baita jogada. Esse lado direito, de fato, está muito forte e a finalização do Andrés Pereira é de quem conhece muito, né? Entrou também no segundo tempo, mudou o ritmo do Brasil e marcou esse golaço. Um belo gol, então, da seleção brasileira. O Dorival elogiou bastante o movimento coletivo da seleção nessa partida e a gente pode analisar isso também na sequência. Como também pressão. Gol. Foi, pressionou, Mário Marra? Pressionou, roubou a bola, Luiz Henrique achou espaço, bateu. E é isso, mais um gol então do Luiz Henrique. Que sorriso fácil do Luiz Henrique, Mariana. Sorriso, futebol, tudo fácil para ele, tudo fácil para ele. Mais um gol na seleção, grande destaque dessa data FIFA. É isso, Luiz Henrique então saindo em alta nesses dois jogos, né, convocado e apareceu muito bem. Foi assim contra o Chile, assim também contra a seleção peruana, por isso ele está em alta. A gente ouve então os jogadores da seleção brasileira depois da vitória por 4-0. Aí o Matheus Pereira também finalizou. O que eu fico feliz, de um modo geral, não especificamente pelo segundo tempo, nós buscamos fazer tudo aquilo que foi trabalhado, que foi treinado. Na nossa função, nós temos que agir dentro daquilo que nós estamos observando, trabalhando no dia a dia. Eu sempre posicionei-os a respeito de que os treinamentos nos mostravam algo um pouco diferente daquilo que vinha sendo alcançado nos jogos. Nós temos que ter a consciência que é um grupo em formação. É um grupo ainda que carece de ajustes. Não adianta eu afirmar aqui que, olha, a partir de agora podem ficar tranquilos que nós vamos ter esse nível de atuações. A equipe ainda vai oscilar. Eu não me iludo muito com qualquer situação, assim também como não me desesperei nos momentos em que as contestações aí estavam afloradas. Melhorou um pouco? Sim, melhorou um pouco. Os pés no chão, calma, tranquilidade. 2 jogos e 2 gols aí, fruto do trabalho da equipe. Feliz de ter feito gol, ter dado assistência, ter ajudado a equipe, a seleção. Essa vitória foi essencial para a gente, para reconquistar a nossa torcida de volta. Temos que seguir assim, que temos mais pela frente. Sempre bom ganhar, a gente estava em busca de uma vitória assim grande, com bastante gols. Foi bom agora dar continuidade no trabalho. É um sonho de todos os jogadores de representar o seu país. Feliz pela partida, mais feliz ainda pelo resultado. Nos dá confiança para a continuidade da competição. E o Gerson foi realmente bem demais. É um assunto para a gente discutir, então, aqui na sequência do Sport Center. Já vou chamar os Pedros também, tá? Já tem números também envolvendo a partida, mas o Pedro Ivo Almeida e o Pedro Henrique Torre acompanham a seleção brasileira. A gente, desde o começo dessa data FIFA, não é, Pedros? A gente falava sobre pressão, sobre indecisões, indefinições, e aí o Luiz Henrique falou, vitória importante, goleada para reconquistar a torcida. Reconquistou o Pedro Henrique Torre? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, um abraço para o Marra, um beijo para a Mari e um abraço para o xará, o Pedro Ivo aqui, dessa cobertura e de tantas outras também ao longo desses anos, mas não sei se dá para dizer que reconquistou ainda a torcida. O pessoal ficou feliz ontem com pelo menos alguns gols, né? 4-0, sempre empolga ali, o pessoal fica feliz, tira uma selfie, balança bastante, pula. E alguns movimentos ali na partida, alguns lances mais plásticos, o gol do Andrés Pereira também, como todo mundo está chamando aí, Alá Bebeto, camisa 7. Então isso daí de fato deu uma empolgada na torcida, mas o primeiro tempo ali houve uma dificuldade e aí há alguns daqueles resmungos de arquibancada bem naturais ali,
Então, há um processo, né? A gente tem falado muito nisso, de processo, de ir aos poucos e tudo mais, mas no segundo tempo o Brasil soltou mais um pouquinho, houve mais espaço também, as ideias funcionaram um pouco melhor e aí a resposta do estádio também foi melhor, uma coisa leva a outra, é bem natural nesse sentido. Mas dá para dizer que o Brasil sai ainda mais aliviado, já tinha um alívio com a primeira vitória contra o Chile e agora esse 4-0 traz o alívio definitivo nesta data FIFA. A outra a gente vai ver ali na frente, Pedro Ivo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Xará? Um abração para você, Bruno, Mari Pereira, Marra, o fã de esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que se a gente fala que o processo de distanciamento do torcedor com a seleção brasileira ele é algo tão amplo, tão complexo, eu não acho que é uma vitória por 4-0 sobre o Peru que reconquistou. Até porque, Bruno, trazendo uma observação aqui do estádio. O primeiro tempo de ontem, mesmo com os gols de pênalti e tudo mais, só se ouvia os nobres 80, 90, 100 guerreiros peruanos batucando e tudo mais. O público não estava empolgado, não tinha essa conquista porque fez um gol de pênalti. Era um público gelado, um público calado, o estádio ainda não estava cheio. Não é que o gol estava saindo e você estava reconquistando a torcida com futebol. O público estava naquela velocidade da troca de passes da seleção. Uma seleção morosa, uma seleção que ainda não tinha entendido muito bem os posicionamentos e as interações. Teve jogador batendo posicionamento, a bola circulava de forma lenta, a mobilidade que o Dorival tanto pedia, ela não acontecia no primeiro tempo. E ainda que o público não entrasse nesse debate, nos miúdos do debate, ele sentia que a coisa não estava funcionando. Circulava muito, longe da área, até que Igor Jesus, num bom passo do Gerson, se não me engano, o Gerson acha o Igor Jesus e briga lá dentro da área, arrasta, faz o trabalho sujo como o Dorival pede. Bate na mão, pênalti, aí a coisa começa a andar um pouquinho melhor. Aí sim, o segundo tempo, o Peru sai um pouco mais pro jogo, o Peru cansa na hora de recompor, tem mais campo pro Brasil jogar, aí o Brasil faz o que deveria ser feito, minimamente o que deveria ser feito, não vinha conseguindo fazer em outros jogos contra adversários mais fracos, aí deixa um retrato um pouquinho mais bonito, tá mais coloridinho, tá com céu azul, vai respirar até a próxima data FIFA. Agora empata com a Venezuela para você ver se no dia seguinte a gente não tá aqui falando que, pô, tá vendo? Parece que vai, mas não vai. Então, o reconquistar para mim é o tal do processo que o Dorival tanto bate na tecla. É isso, foi o primeiro, segundo tempo bem distintos, mas a última impressão é a que fica. Pelo menos Bruno. A última, né? A última. Boa. Aliás, esses números que a gente vai mostrar agora ilustram o que vocês estão falando, porque é o recorte até o primeiro gol, que foi no finalzinho do primeiro tempo. Não foi isso, Mari Pereira? Olha só, até o primeiro gol, 2 finalizações. Depois, ou seja, no segundo tempo, 16. Nenhuma finalização certa, depois 8 ações na área do rival, o número triplicou e grandes chances criadas também, a diferença aí é bastante relevante. O segundo tempo foi muito melhor, por quê? Por conta das mudanças, por conta da seleção peruana que teve um outro posicionamento, ou o Brasil que passou a jogar melhor? O que aconteceu, Mar? Foi uma entrevista muito boa do Rafinha no pós-jogo, ali, quando ele foi até questionado sobre isso, né, sobre a seleção brasileira ter postura diferente nos dois tempos, e ele discordou quando a premissa estava em a seleção foi mais lenta no primeiro tempo. Uhum. Ele falou, olha, eu não acho que foi mais lenta, eu discordo. Eu entendo que a seleção peruana marcou mais, diminuiu o espaço. E se vai diminuindo o espaço, pensa bem, Bruno, aí é uma questão que você tem que concordar. Faz sentido, né? Você tem que concordar, você pode discordar, mas faz sentido. Se está diminuindo o espaço, você não vai acelerar o jogo porque a sua chance de errar é maior, porque tem alguém mais perto daquele jogador que vai receber a bola. E no segundo tempo, com o gol no finzinho do primeiro tempo e com um certo cansaço, e aí ele falou isso me despertou. Falei, deixa eu dar uma olhada nessas coisas aqui. Da rodada que entrou em campo ontem, das seleções que entraram em campo ontem, a seleção brasileira, por meses, é a segunda mais nova. A primeira mais nova, por incrível que pareça, é a Bolívia. De média de idade. De média de idade. A mais velha é a do Peru. Então, assim, talvez o Rafinha esteja falando de algo que ele percebeu mesmo em campo. Os caras estão muito mais cansados. Os caras estavam me perseguindo no primeiro tempo, estavam conseguindo chegar. Isso. E no segundo tempo eles não estavam conseguindo chegar. Eles podem estar mais cansados. Então, eu acho que essa informação é baseada na observação de alguém que estava em campo e eu acho que ela é relevante. Então, eu somo os fatores. Acho que tem uma queda de rendimento da seleção peruana, tem uma certa ufa, né? Um certo alívio da seleção brasileira. E aí, se tem mais espaço,
aí os caras sabem jogar, né? Essa necessidade da seleção peruana de travar o jogo a qualquer oportunidade, né? Muitas faltas, assim, faltas duras, né? Chegadas, enfim. Então, acho que o primeiro tempo ele foi marcado por isso, mas claro que tem ali a responsabilidade do Brasil também, né? O Brasil sabia que ia enfrentar uma seleção com essa postura, com a marcação muito forte nessa última linha de ataque, com muitos jogadores marcando em cima, a pressão que o Brasil talvez conseguiu colocar no segundo tempo, a seleção peruana pensou no primeiro, para não deixar realmente ter espaço para trabalhar a bola, essa troca que o Brasil tem muita qualidade, né, nos pés. E aí os cruzamentos passaram a ser alternativas. E aí tem uma mudança do Dorival que a gente imagina que é para equilibrar um pouco as ações ofensivas, que é justamente colocando o Wanderson desse lado direito, porque a seleção peruana ela não oferecia perigo sequer, né, praticamente. Assim, o Brasil, por mais que a gente avalie que é um time, as peças que o Dorival escolheu tanto para Chile quanto para agora, poderia ter deixado o Brasil um pouco mais vulnerável, principalmente ali do meio de campo, tem qualidade para se defender contra a seleção peruana, independentemente dos jogadores que entram, da formação que ele escolhe. Então, quando ele escolhe a opção do Wanderson, a gente imagina que vai ter um apoio interessante com o Savinho, e muitas vezes o Gerson foi esse jogador que cai pelo lado direito, assim como ele faz no Flamengo, e o Wanderson fez muito o papel do Danilo no primeiro tempo, de ajudar nessa saída de jogo, de ser esse terceiro homem. No segundo tempo, muda, solta. Então, assim, no primeiro você poderia ter um homem a mais lá na frente apoiando e dando essa opção de passe, e aí talvez você afastar um pouco essa marcação. A gente tem até uma tela que mostra... Olha, você chamou e já apareceu, Mari. Isso. Chamou, falou. Primeiro tempo, então, Wanderson, primeiro tempo um pouquinho mais recuado, é isso, Mari? E as ações, né? No terço ofensivo, olha a diferença e chances criadas também. Mas como no segundo ele já se solta e ele consegue ter essa profundidade, ele consegue ter esse lado direito e ser mais um jogador ali para conseguir criar para a seleção brasileira, servir de apoio, se associar tanto com o Savinho, Luiz Henrique, enfim, quem caiu ali por aquele lado direito. Então, eu acho que teve esse entendimento também, essa conversa de vestiário. Sim. De você entender o que foi o primeiro tempo e perceber, eu acho que a gente pode se soltar um pouco mais. Então, Wanderson, no segundo tempo vai que é sua. Até porque antes da bola rolar, não deixa de ser interessante perceber qual seria o comportamento do Abner contra, aí do outro lado, né, obviamente, contra um jogador que, eu sei, estava voltando de contusão, mas um jogador de final de Libertadores, um jogador de um tempão, né? Exatamente. Um jogador de característica de muita velocidade e forte, né? O Advíncula é rápido e forte. Então, talvez, assim, peraí, vamos dar uma desequilibrada no jogo, né? Vamos liberar o jogo do outro lado também, porque o Abner vai ter alguma dificuldade. E aí, como o Pedro Henrique estava falando, uma coisa puxa a outra, né? A seleção passa a atacar mais, jogar melhor, faz os gols, a torcida vai junto e o ambiente fica melhor. Agora, de vocês quatro que estão aqui na tela, quem acha que o Brasil evoluiu? Ninguém? Eu acho que evoluiu. Sim, eu acho que tem uma evolução. Não, mas em comparação com Copa América, vai, hein, Pedro? Em comparação que a gente viu com Copa América, evoluiu? A evolução de 0 para 3, ela existe. Ela não é uma evolução de 5 para 10, mas ela existe. O Brasil era uma seleção que não te entregava nada com bola. O Brasil na Copa América passou 30 dias, 35, 40 dias treinando e você olhava no final da Copa América e fala, foi isso aí? Foi tudo que deu para entender? Aí colocou a culpa no calor, colocou a culpa no campo estreito, colocou a culpa na imprensa, colocou a culpa na opinião pública, no papagaio, no periquito, no Vicário, no Mar, no Pedro Ivo, mas a seleção não jogou. E ela tem dificuldade para jogar em setembro também. Não por acaso, o Dorival chega com uma ideia muito fixa de mudar toda a proposta ofensiva dele para essa data FIFA. Então, a partir do momento de mudar toda a proposta para sair do zero, algo ele entregou. Se ele faz 6 gols em 2 jogos, eu só acho que os 6 gols eles têm muito a ver com o segundo tempo de ontem, sim. Eu não acho só que essa coisa do Wanderson foi deliberada, não. Olhando de cima do estádio, o Dorival volta para o segundo tempo com o mesmo desenho. O Abner espetado e o Wanderson segurando. O que acontece é que, com o Peru se lançando, o campo abriu. Mas eu não acho que exatamente o Dorival virou e falou, Wanderson, espeta lá que não. O começou a ter campo, o Luiz Henrique caiu por ali, o cara que chegava sempre na sobra do Savinho já estava cansado, o Savinho depois deixa um pouco o campo entre o Luiz Henrique, então eu acho que acabou sendo circunstancial, entendeu? Inclusive acho que travou muito o Wanderson, quando em algum momento poderia pensar em algo diferente. Mas acho que, por exemplo, a ideia de ter um Igor Jesus arrastando um pouco mais, funciona. A ideia de ter o Gerson ontem, comandando um pouco mais a criação, para mim, melhor que o Gerson, funciona.
A ideia do Rafinha no meio espaço. No primeiro tempo, achei o Rafinha preso. Não acho só que era uma coisa que o Peru estava marcando demais 2 linhas de 5. O Rafinha tem capacidade de circular. Ele circula muito mais. Isso eu acho que foi deliberado. Me parecia muito claro que a ordem do Dorival do primeiro para o segundo tempo é para o Rafinha liberar. O Rafinha no segundo tempo, já no início do jogo, ele pegava a bola na esquerda, ele pegava no meio espaço da esquerda, ele pegava por trás, ele chegava para finalizar. Isso eu acho que foi orientado. Então, tem coisas nessa data FIFA que o Dorival tentou fazer e você olha e fala, olha, parece que encaixou. Demanda mais combinação, demanda uma execução melhor, demanda mais tempo, mas ele saiu de um 0 ali naquele 4-3-3 com 2 pontinhos e um homem só enfiado e o Paquetá chegando como quarto homem para criar, por um 4-2-4 que é contra o Peru cansou, o adversário é fraco, mas a gente poderia estar aqui falando hoje que nem contra o Peru o novo sistema do Dorival seria capaz de funcionar. Então, minimamente, dá para dizer que teve alguma evolução. Só para fechar a situação que o Marra fala, eu acho muito interessante quando tem jogadores expostos, como o Rafinha, a falar do que eles enxergaram do jogo. A falar, olha, eu não acho que foi exatamente isso, só que a circulação, para mim, ela era lenta pela ausência de movimentações. O jogador pegava a bola, olhava para o lado, então ele parava e o passe era um pouco mais tranquilo, porque não tinha aquele passe rápido de tomada que você não pode errar um segundo, o passe precisa entrar no tempo certo, do jogador atacando espaço, do cara entrando. Fala um pouco. Exatamente. A circulação então, estava lenta. Eu acho que tem os dois. Acho que tem uma linha, uma soma de fatores. A linha do Peru bem posta, eram 20 metros ali para 10 jogadores, uma linha de 5, uma de 4 e uma de 1. Uma seleção de pouca mobilidade, todo mundo guardando muito posição, diferente do que o Dorival já imaginou antes do treinamento. O Gerson tentando alguma coisa, o Rodrigo, o Igor Jesus. De resto, todo mundo parava para procurar um passe, o jogador parava, olhava na diagonal, ninguém entrava, aí ele virava com calma o passe para o lado. Isso deixava o jogo ali um pouco mais lento também. E até em cima disso, depois na entrevista, o Dorival falou que ele já tinha falado isso na partida contra o Chile, mas ontem ele até conseguiu ilustrar de uma maneira melhor, que ele conseguiu enxergar em campo algo que era pedido por ele nos treinos. Vamos ver o que ele respondeu ontem. O gol do André, se nós avaliarmos tudo o que aconteceu, voltarmos um pouquinho, nós tivemos a pressão na bola, na saída, a retomada dela, a troca de lado de um para o outro, as infiltrações antes da bola bater nos pés novamente da equipe adversária, tentaram uma saída, não conseguiram, retomamos porque estávamos bem montados à frente da área, começamos a jogar com os nossos homens de trás, a bola bateu nos pés do nosso goleiro, a partir daí recomeçamos uma construção, ela cai pelo lado esquerdo, ela entra pelo lado direito, e aí sim a jogada definida com a finta do Luiz, o cruzamento e o belo gol do Andrés. Mari Pereira, o que é que você destacou então disso que o Dorival enxergou ali em campo? Boa, o Dorival ele está falando exatamente do gol do Andrés, do voleio, que entra no segundo tempo, o gol que cai para o lado do Luiz Henrique, ele lança na área e o Andrés faz. Só que essa mesma jogada, com essa leitura do Dorival, então pressão na bola, retomada, troca de lado e infiltrações, ela também acontece no gol do Luiz Henrique. Então a gente tem aqui a seleção peruana tentando sair para o jogo, é tudo muito rápido, tá? E aí a pressão, ela já começa com os jogadores aqui. Ó, o Brasil, ele já começa a estar bem mais perto. E mesmo o Brasil já confortável no jogo, com a vitória garantida, né? Só que deu outra energia, né? Presença de Andrés e presença do Luiz Henrique. Então, ela vai acontecer super rápido. Pressionou e já retomou. As infiltrações, elas começam a acontecer também. Quantos jogadores o Brasil já tem aqui? O Gerson, ele vai aparecer num movimento muito interessante enquanto o Luiz carrega a bola. Ó, o Gerson... Como o Gerson já puxa aqui, né? Já puxa aqui, ó. Já dá essa alternativa. A troca também de lado aconteceu quando a bola chega nos pés do Luiz Henrique, e aí, obviamente, na qualidade individual do jogador, ele marca... Ó, pressão, retomou. Trocou o lado. Primeira também, né? Exatamente. Com as alternativas que o Pedro sentia falta e falava, exatamente. Né? Aí o Gerson já passando do outro lado, arrastando um marcador e gol do Brasil. Então, o que o Dorival falou que aconteceu no treinamento, não só nesse especificamente, mas o que ele já queria que o Brasil tivesse replicado na partida contra o Chile. Pressão na bola, retomada, troca de lado e infiltrações. O Brasil conseguiu assim com os 2 gols do Andrés e do Luiz Henrique também. Agora, no futebol, a ordem dos fatores
altera o produto. Tá. No futebol, sim. Em que sentido, Mário Marra? O Brasil, ele tinha nessa data FIFA as duas seleções mais fracas. Certo? Uhum. Nesse sentido, o quanto a seleção conseguiu aproveitar e o quanto foi bom para o Dorival? Imagina se essa data FIFA, naquele momento ali de pressão, de instabilidade, ele tivesse pela frente, como vai ter em breve, Colômbia e Argentina, por exemplo. Ou até Venezuela e Uruguai mesmo. Sim, eu acho que seria bem diferente mesmo. Porque aí seria, voltando no tempo, né, sem esses dois jogos, seria sobrevivência. Agora, a posição da seleção brasileira conseguiu tirar conclusões e ainda fazer 6 pontos. É verdade. Que isso era fundamental, né? Agora, eu quero saber mais sobre as conclusões. Porque, tipo, na próxima convocação, o Gerson vai ser convocado. Tem que ser, não né? tem dúvida. Mas, para mim, ele tem que ser titular. Para mim, a declaração que ele deu em campo ontem é: eu sou titular da seleção, eu tenho bola para ser titular da seleção. Sem querer ser muito saudosista, a imagem de 2019 do Flamengo maravilhoso era, para mim, uma imagem do Gerson, que era um cara que estava em todos os espaços e corrigia todos os problemas que alguém desequilibrava em marcação. Estava ele lá. Ele tinha uma leitura de trás do jogo que potencializava o jogo ofensivo. Porque perdeu a bola, incrível, ele estava lá também. Olha ele na direita, olha ele na esquerda. Ele limpava os problemas que ocasionalmente poderiam acontecer. O Gerson de lá para cá, ele evoluiu muito. Além dele ter a mesma visão de corrigir o problema dos outros, ele é um jogador que cresceu. Ele sempre foi muito bom com a bola, mas cresceu mais ainda com a bola. Ele corrige e hoje oferece soluções. E oferece soluções. Então, para mim, assim, eu entendo a situação do Paquetá. Para mim, o Paquetá é um jogador muito bom, tal, ok. E eu sei que ele jogava mais ofensivamente, mas hoje, se tiver mesmo a manutenção do esquema com qualquer adversário, e o Brasil acabou dando a coincidência de pegar o próximo adversário, um outro que está lá embaixo, né? Na Venezuela, para mim o Gerson é titular. Pedros, eu vou me despedir de vocês, mas já vamos combinar. Torcida, então vemos aí que não tivemos um bom jogo no primeiro tempo, apesar de uma linda jogada aí do nosso grandioso Igor Jesus, onde um pênalti foi marcado, que até demorou muito para ser marcado aquele pênalti, bem claro. Tivemos aquele gol de pênalti, feito pelo Rafinha. Depois a entrada de Luiz Henrique, aí, fundamental. Já chegou marcando dele, tirando aquela diferencinha, tirando aquele negócio que estava trancando o jogo, deixando a torcida mais animada, os jogadores mais soltos, para poder desenvolver melhor o jogo. E aí a gente conseguiu obter essa vitória em cima da seleção do Peru de 4-0. Fizemos um bom jogo no segundo tempo. Creio que nos próximos jogos entraremos já com Luiz Henrique, já titular em campo, porque o menino vem jogando muito bem a bola. Gerson também, acho que vai já entrar como titular. Então é isso, gente. Você que chegou até aqui no nosso canal, já se inscreve aí, deixe seu like, seu comentário se possível e ativa aquele sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso fogão, que agora estamos na data FIFA, estamos postando aquele videozinho da nossa seleção, onde temos a nossa Selefogo, os nossos artilheiros, Igor Jesus e Luiz Henrique em campo, batalhando junto com a seleção brasileira. Espero que vocês gostaram do vídeo espero que vocês gostaram do vídeo e que vocês tenham um bom dia e até uma próxima.